Vamos agora com mais entrevista. Vamos falar sobre o recorde de mortes e a fase emergencial do Plano São Paulo. Os hospitais municipais e as unidades estaduais de saúde da capital apresentam falta de leitos. Em todo o estado, há 25 hospitais com ocupação acima de 95% e mais 6 hospitais que já colapsaram, totalizando 19 unidades com 100% de ocupação dos leitos de terapia intensiva. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o médico Max Igor Lopes. Ele é infectologista. Bom dia, doutor Max. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Obrigado. Bom dia, Fábio. Bom dia, Priscila. Bom dia a todos que nos ouvem. Doutor, nós estamos aqui com uma fila de 250 pessoas à espera de um leito, uma vaga na UTI. Isso é muito triste, muito preocupante, Eu queria que o senhor falasse um pouco desse panorama que nós estamos vivendo agora e que traz uma preocupação muito grande. Se para nós que estamos desse lado, isso já assusta, imagina para quem está aí na linha de frente. Na verdade, a gente está vivendo uma situação que ninguém queria enfrentar, mas que era um pouco previsível no acompanhamento do número de casos. Esse sempre foi o medo, a sobrecarga dos hospitais. A gente está hoje no limite, ainda se consegue dar assistência para as pessoas. Então, isso é importante porque permite a gente ter noção que a gente consegue mudar, consegue tentar parar um pouco a transmissão para que não seja uma situação catastrófica de realmente não ter leito para os pacientes, Tudo isso é bastante importante, essa conscientização e a discussão do momento que a gente está vivendo. Doutor Max, o mercado ele tem vários tipos de máscaras, Malha, cirúrgica, entre outras. Como escolher o tecido correto da máscara para se proteger nessa nova fase em que tem-se novas cepas aí que a transmissão pode ser até mais forte? Perfeito. Acho que é importante a gente discutir isso, principalmente naqueles momentos em que a pessoa pode ficar em contato com outras, muito próximas. A gente vê isso, por exemplo, no transporte público. É meio difícil pensar uma solução para o transporte público que não seja uma melhor proteção individual. E como que as pessoas conseguem se proteger mais? A máscara de pano, ela já ajuda, ela tem uma boa eficácia, porém, é importante salientar que ela não tem eficácia de 100%. Essa máscara que eu estou usando é uma máscara N95, é a máscara de maior eficiência. É uma máscara, às vezes, mais cara, que nem todo mundo acaba tendo acesso a essa máscara. Mais recentemente se viu que o uso de 2 máscaras tem uma eficiência bem próxima dessa máscara N95. Mas não é o uso de qualquer forma. É o uso de uma máscara cirúrgica, aquela máscara que se usa nos hospitais, que é colorida de um lado, geralmente, e branca do outro. É uma máscara com 3 camadas, embaixo de uma máscara de pano. Então, se usa a máscara cirúrgica e em cima da máscara cirúrgica, uma máscara de pano. Com isso, você tem uma eficiência bem próxima da N95 e as pessoas conseguem se proteger mais. Doutor, muito importante, então, esse alerta que o senhor traz, de colocar, então, uma máscara cirúrgica embaixo da máscara de pano, A máscara de pano, acho que nós até já acostumamos com ela, Então, colocar mais uma máscara. A gente vê que pelas ruas, realmente, tem muita gente já usando esse sistema. Aí, no caso, por exemplo, a máscara de pano, depois de utilizar, você pode lavar essa máscara e reutilizar. A outra, já não, Vamos só deixar bem claro isso, doutor, para que ninguém corra o risco de usar as máscaras, já que são 2 tipos diferentes, de maneira errada. Sim, eu acho que toda essa discussão é super importante. Então, a primeira coisa, o uso de 2 máscaras é mais efetivo, mas dificulta um pouco a respiração. Veja que eu aqui falando, por vezes, falta um pouco fôlego por conta da N95. Com 2 máscaras, isso também acaba acontecendo.
o uso de 2 máscaras, ele é especialmente recomendado nas situações de maior risco, momentos em que tem proximidade grande de pessoas. Hoje, a gente está numa fase de maior distanciamento, onde essa realidade é menos frequente. Ainda assim, para aqueles que trabalham no transporte público, em algumas outras situações, eventualmente no mercado, essa opção de 2 máscaras realmente aumenta a segurança. Agora, como usar isso corretamente? A máscara de pano, ela pode ser higienizada, pode ser lavada, e a máscara cirúrgica é uma máscara descartável. A eficiência da máscara, ela foi estimada inicialmente em 2 horas, mas, na verdade, se você não está falando, se ela não está úmida, de uma forma geral, ela mantém essa eficiência, muitas vezes por mais tempo. Então, isso é importante também que as pessoas tenham noção que, em relação à proteção para elas, se elas não têm acesso a muitas máscaras, elas podem, eventualmente, reutilizar essas máscaras. O uso mais correto seria o descarte depois de 2 a 3 horas de uso, no caso de uma máscara descartável, né? Numa situação de maior necessidade, a pessoa pode reutilizar essa máscara, é melhor que ela reutilize a máscara, lembrando que a máscara, por exemplo, a de baixo, cirúrgica, ela está contaminada, eventualmente, com partícula do próprio indivíduo. Entendendo que ela está debaixo de uma máscara de pano, ela não fica contaminada com nada externo, né? Então, na verdade, a preocupação mais é em relação à umidade dela. Se você não está falando muito, se a máscara está seca, se ela mantém mais ou menos a mesma estrutura, se ela não está suja, muitas vezes a gente acaba permitindo a reutilização, mesmo sabendo que às vezes não é tão ideal, mas a gente tem que considerar o custo, disponibilidade e todas as outras limitações que a gente acaba encontrando hoje em dia. Dr. Max, eu quero fazer uma pergunta para o senhor, que é uma pergunta até mais de âmbito pessoal. Eu, como jornalista, eu fico vendo pelas ruas de São Paulo, muitas vezes algumas pessoas que, apesar de todos esses problemas envolvendo a Covid-19, de tanta informação, ainda teimam em andar na rua sem máscara ou com a máscara no queixo. O senhor falou no começo da entrevista aí sobre o transporte, muitas vezes lotado. Até a gente acaba parafraseando aqui quando a gente conversa. Agora há pouco eu estava conversando com a Priscila aqui, que eu usei o título do livro do Gabriel Garcia Marques, que é uma crônica de uma morte anunciada. Então, o meu questionamento para o senhor, que é um profissional da linha de frente, um médico que está nos hospitais lidando com esse tipo de doente o tempo todo, vendo pessoas falecerem, por mais que os senhores tentem dar um atendimento médico rápido, alguns hospitais nem oxigênio mais têm. Como que o senhor se sente quando o senhor também olha na TV ou olha pelas ruas e vê as pessoas sem usarem máscaras e sem darem devida importância a uma doença tão grave assim para a humanidade? É triste, às vezes, de ver pessoas que deliberadamente acabam fazendo as coisas contra aquilo que a gente sabe que reduz. O uso de máscara, eu entendo que é um mal menor em relação a todo o dano que você tem, seja econômico e seja social, da própria doença. Seria um estado de equilíbrio. Querer ficar constantemente desafiando, indo contra aquilo que é feito para tentar normalizar a situação é jogar contra a sociedade. Na verdade, é jogar contra qualquer um da gente. Então, é uma postura extremamente inadequada, isso existe sempre, mas realmente a gente tem que ter essa crítica que é triste, É triste realmente encontrar esse tipo de postura. Mas eu acho que também é importante ressaltar que eu entendo que a maior parte da população entende o benefício do uso de máscara, tem usado e tem se esforçado de usar de uma forma bastante adequada. Eu não fico tão preocupado se tem alguém que colocou a máscara um pouco mais para baixo no ambiente externo, sozinho. Então, a gente tem que também entender que a prevenção e a utilidade da máscara é nos momentos de maior densidade de pessoas. Agora, se você está andando, mesmo na rua, num momento, num local que tem muitas pessoas andando, então o mais adequado é que você esteja de máscara. Se estiver falando, mais importante você estar de máscara. Então, você vai pensando e adequando
o uso disso numa situação melhor, né? Então, eu acho que também o bom senso acaba sendo importante nessa situação que vai virando o novo normal, pelo menos por um tempo. Doutor, em relação à nova variante, né, do Covid-19, que tem sido, então, encontrado já no Brasil, inicialmente ali em Manaus e já se espalhou, né? Eu queria que o senhor falasse um pouco o que o senhor percebe do atendimento das pessoas logo ali no início da pandemia, né? E agora, quais as diferenças? A gente sabe que essa nova variante ela tem uma maior possibilidade de contágio, mas a reação no organismo também é pior? Tá. Então, vamos entender um pouco o que são essas variantes. Essas variantes nada mais é do que o próprio vírus, o coronavírus, que lentamente vai acumulando mutações. O que a gente percebeu é que, num determinado momento, em várias regiões do mundo, o vírus acumulou algumas mutações que são as mesmas e que permitiram a ele transmitir de forma mais eficiente. Então, ele prolifera mais nos indivíduos, a quantidade de vírus que uma pessoa elimina tende a ser maior com essas variantes, existe uma discussão se isso está associado a maior gravidade. Que a transmissão é maior, ninguém tem dúvida, que a faixa etária das pessoas vem ficando cada vez mais baixa, então pessoas mais jovens tendem a se infectar mais e ficar mais doentes indo para o hospital. Isso a gente tem visto. E existe uma dúvida o quanto é grave essa situação, né? Se está aumentando a letalidade, quer dizer, a chance de alguém infectado por coronavírus morrer. Uma impressão de uma análise do Reino Unido é que realmente existe esse aumento de letalidade associado a essas variantes. Existe uma discussão se isso tem a ver com a sobrecarga dos hospitais que ocorre quando elas estão circulando, né? E porque isso também acaba atrapalhando o cuidado de saúde das pessoas. Mas é possível que realmente elas tenham algum grau maior de letalidade. Bom, uma coisa importante também chamar a atenção que muito provavelmente hoje no Brasil devem prevalecer essas variantes. O que foi visto no Reino Unido é que no intervalo de 2 meses a variante aparecia e rapidamente ela ocupava a maioria dos casos. Então, 2 meses entre ela aparecer e ocupar a maior parte dos casos. O Brasil é um país continental, em cada local a variante, ou as variantes, tem mais de uma, chegou em momento diferente, mas a gente imagina que hoje, na maior parte dos locais, a maior parte dos casos devam ser por essa variante. Então, por isso, o cuidado ele tem que ser redobrado. Aquilo que foi feito no passado, a gente tem que fazer melhor. E o que veio acontecendo é que, pela fadiga, pelo cansaço, as pessoas começaram, na verdade, a se descuidar e fazer pior o que a gente vinha fazendo antes. Bom, eu quero agradecer, então, a participação aqui no Jornal da Rede Alesp, do infectologista Max Igor Lopes. Muito obrigada, doutor, por nos esclarecer aí as dúvidas e um ótimo dia para o senhor, ótimo trabalho. Parabéns pelo trabalho e estendo também a todos os profissionais da saúde a nossa gratidão. Agradeço muito, Priscila, a oportunidade de falar. Eu acho que é super importante o trabalho da imprensa também nessa pandemia para orientar as pessoas, para ajudar nessa colaboração, porque todo mundo, um depende do outro. Nunca a gente viu o quanto é importante trabalhar em equipe e o quanto cada um faz a diferença. Eu que agradeço. Obrigado. Obrigada, ótimo dia para o senhor.